Pessoal, com este vídeo eu quero demonstrar sobre aquele nosso mesmo traçado que era de obtenção da verdadeira grandeza de um triângulo que estava inclinado em relação ao plano de projeção, como que efetivamente isso se dá no espaço. No momento que nós obtivemos a verdadeira grandeza, que é esse triângulo que eu recortei aqui, sobrepus, vocês podem observar que antes desse giro, ele estava concretamente em um lugar no espaço, com cota do ponto A de uma unidade, que é a unidade que nós temos aqui, né? Marcando a unidade. Então, aqui nós temos a altura de uma unidade de altura. Aí, tenho 2 unidades no ponto C e mais 3 unidades aqui no ponto B. Com esta altura, esse triângulo se projeta exatamente sobre aquela projeção que nós temos. Temos que ajustar aqui a posição para que fique correspondendo em projeção exatamente sobre cada um dos pontinhos. Se nós compararmos essa verdadeira grandeza, ó, nós temos que o segmento AC em projeção é bem menor que aquele que está em verdadeira grandeza. A mesma coisa em relação ao BC e a mesma coisa em relação ao segmento AB. Inclusive, o ângulo projetado é diferente do ângulo que está em verdadeira grandeza, que ele faz, então, este movimento em que só o ponto A, já que nós projetamos sobre um ponto de cota 1, o ponto A está fixo e vai girar e vai chegar, então, a podermos visualizar a verdadeira grandeza. A outra demonstração que eu acho que é oportuno também reforçar é a questão do triângulo de rebatimento. Este triângulozinho de rebatimento aqui, ó, do segmento, né, do ponto C, que vai girar em torno da charneira, então, nós temos esse triângulo de rebatimento em que se colocarmos ele na posição vertical, que é o que a gente não consegue enxergar, nós temos aqui atrás a altura, o cateto, né? O cateto que dá a altura do ponto em relação ao plano de projeção, que no caso era 2 menos 1, né? E nós fizemos o rebatimento e deitamos esse triângulozinho, esse triângulo de rebatimento, ele tem, então, a altura do ponto até o plano de projeção, o outro cateto é a distância do ponto à charneira e o raio de giro é justamente a hipotenusa desse triângulo de projeção, desse triângulo de rebatimento, desculpem. E aqui nós temos, então, o ângulo também que mostra a inclinação deste plano, né? O ângulo que está projetado ali. Então, quando a gente gira este triângulo e giramos neste sentido aqui, em que nós pegamos, giramos assim, a hipotenusa fica com esta distância aqui, ó, para dar todo o raio de giro. A mesma coisa nós faríamos, então, deixa eu localizar aqui sobreposto para vocês ficarem com isso registrado, e o ponto B nós teríamos exatamente a mesma coisa, o triângulo de rebatimento do ponto B estaria aqui, com a altura, com 2 unidades agora em B, ele altinho aqui, projetado olhando de cima como uma linha, mas para nós visualizarmos, nós temos que rebater para um lado ou para o outro, tanto faz, depende da conveniência de traçado, se eu não quero sobrepor o desenho, eu posso rebater para um lado ou para outro, e vai ser justamente a hipotenusa deste triângulo de rebatimento que, com ponta seca na charneira, vai ter, então, marcado o meu eixo de giro para descobrir a posição do ponto B', né? Que estaria, então, localizado mais precisamente aonde agora eu marquei. Então, essa hipotenusa faz este movimento com ponto fixo na charneira, chegando, então, para descobrir exatamente onde estaria o ponto B. Aqui está o triângulo de rebatimento que nós temos que descobrir para fazer esse giro. Com isso, acho que eu consigo demonstrar, né,
a questão mais concreta do problema que nós estamos resolvendo.